Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para uma palavra de Deus rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 51, a partir do versículo 15, que fala assim: Pelo seu poder o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando o Senhor dá ordem, as águas rugem do céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É justamente sobre o poder dele. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele tem o poder sobre tudo. Ele tem o poder sobre a terra, ele tem o poder sobre a gente, ele tem o poder sobre tudo. E o que a gente aprende disso aqui? Que é uma ordem que ele dá, tudo se transforma, tudo acontece. Entende? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente precisa confiar em Deus. A gente precisa entender que a gente precisa ter relacionamento com Deus. Porque só vivencia os planos de Deus quem tem relacionamento com Ele, quem confia nele. Entende, gente? Então, o que Deus quer que a gente aprenda? O que Deus quer nos ensinar com isso tudo? Que a gente precisa buscar no nosso secreto, que a gente precisa buscar na nossa intimidade. Por quê? Porque a gente, desde quando a gente nasceu, né? Desde quando a gente nasceu, desde o ventre da nossa mãe, nós fomos escolhidos por Deus, né? Porém, no decorrer desde quando a gente nasceu, a gente passou por processos, né? A gente passou por etapas na nossa vida, correto? E durante essas etapas a gente aprendeu coisas que nos desenvolveu, que nos tornou pessoas que somos hoje, com o caráter que temos hoje, com as personalidades que temos hoje, ok? O que Deus faz quando a gente vem para Ele e quando a gente vem para Ele querendo ter um relacionamento com Ele? Ele começa a desconstruir tudo que foi construído dentro da gente. Por quê? Por que Ele desconstrói? Porque a gente aprendeu da forma errada. E Ele desconstrói para reconstruir da forma certa. É isso que é a cura e libertação do nosso processo. Entende? Então, traumas, situações que você vivenciou no decorrer do seu crescimento, tá? De bebê a adulto, eu não sei a idade que você tem hoje, se você é um jovem, se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é um idoso. Então, desde a hora que você nasceu, a hora que você está hoje, existiu no decorrer do seu processo de desenvolvimento como ser humano, o seu crescimento, entende? O seu desenvolvimento. E nesse desenvolvimento você aprendeu coisas que te afastam, que para você, para o mundo é normal, para você se tornar algo normal, porém para Cristo, para Deus, para o reino não é normal. Entende? Então o que Deus faz? Ele precisa te desconstruir, para te reconstruir. E isso é o processo de cura e libertação, ok? Então, sabendo disso, que o processo de cura e libertação é essa desconstrução e ao mesmo tempo todos os traumas e feridas que nós passamos no decorrer do nosso processo, ele tem o poder de curar, ele vai tratando, ele vai limpando a ferida, ele vai tratando. E uma vez que Deus limpa a ferida, uma vez que Deus trata a ferida, quando ele começa a mexer, começa a doer. Por quê? A ferida está aberta. Por mais que a gente tenha liberado perdão para aquela pessoa, vamos colocar dessa forma, no decorrer do nosso processo, a gente não guarda mais mágoa, na nossa cabeça a gente não guarda mais mágoa. Porém, quando Deus vai mexer, a gente vê que a ferida ainda está aberta. Ou seja, não é que a gente liberou o perdão corretamente. A gente deixou aquela ferida ali, no cantinho. Tipo assim, entra aí no quartinho da bagunça, fica aí um pouquinho, fica quietinha aí. Enquanto eu não mexer em você, você fica quietinha. Só que é justamente nesses lugares assim que a gente vai escondendo dentro da gente, que a gente vai guardando, que Deus vai mexendo. Porque uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele não gosta de lugar sujo. Ou seja, não pode ter feridas, não pode ter traumas, não pode ter situações aqui dentro que venha impedir do agir dele trabalhar. Então ele começa a tratar essas feridas, ele começa a limpar essas feridas e quando começa a mexer, dói um pouquinho, gente. Só que a diferença de Deus mexendo, da gente mexendo, é que Deus mexendo, ele cura, ele liberta. Aí que acontecem as libertações. Entende, gente? Aí que a gente consegue liberar perdão verdadeiramente para alguém. Aí que a gente consegue caminhar com Deus, caminhar com Cristo. Por quê? Porque a gente tem Deus na nossa vida, a gente permitiu dele mexer e ele foi lá e curou o que estava ferido dentro de nós. Entende, gente? Então, o seu relacionamento com Deus é importante, ok? Eu vou estar sempre frisando isso aqui, gente, porque tudo se resume a relacionamento com Deus. A partir do momento que a gente tem Deus na nossa vida, que a gente quer Deus na nossa vida, que a gente permite dele mexer,
Ele começa a tratar a gente de dentro para fora, entende? Ele torna a gente diferente. As feridas são tratadas, as feridas são curadas, você é liberto, você começa a ter, a sua visão começa a abrir, você começa a expandir o seu entendimento, entende? Então você começa a, é como se você tivesse dentro de um casulo, e esse casulo fosse aberto e você começasse a ver o mundo, entende? É diferente quando Deus trata. Então o seu relacionamento com Deus é importante, ok? E uma ordem dele, gente, na nossa vida muda tudo. E por que que muitas das vezes ele não dá essa ordem para tudo isso acabar? Para toda essa luta que você está passando a acabar, para toda a escassez que você está passando a acabar? Porque ele precisa forjar em nós um caráter. Ele precisa desconstruir tudo que foi construído, ok? Para a gente vir a se tornar pessoas que ele quer que nós tornemos, para a gente vir a agregar para o reino, para a gente vir a trabalhar para o reino, para a gente vir a estar na presença dele e vir a receber as coisas que ele tem para nós, tá? Ah, Roberta, então por que ele não dá apenas a ordem e a gente não faz nada? Gente, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos ensinados. Se a gente não aprender a forma correta, a gente vai continuar sendo a velha criatura que nós éramos. Então Deus permite as dificuldades da gente passar para a gente aprender e para a gente valorizar, entende? Ele na nossa vida e ao mesmo tempo para a gente aprender a andar nos caminhos retos do Senhor, andar conforme a sua vontade. Seria muito fácil se ele desse um clique assim e sei lá, você tá preparado para receber. Você não ia valorizar o que Deus ia te dar se você desse um clique e falasse assim: a partir de hoje, Patrícia, fulana, Marcela, João, Rodrigo vai vivenciar as promessas dele. Não é assim que funciona, gente. A gente precisa conquistar. Se o ser humano não conquistar, o ser humano não valoriza. Ele conhece a gente. Nós somos criatura. Nós somos criação dele. Entende? Então, se a gente não conquistar, se a gente não pagar um preço por isso, a nossa tendência humana, a gente não valoriza. A gente vai usar um pouquinho ali, a gente vai usufruir um pouquinho do que ele vai nos entregar ali naquele momento, se fosse um estalar de dedos, entendeu? O que ele fizesse. A gente ia usar um pouquinho, porém nesse pouquinho a gente ia largar. As coisas de Deus não é passageira, as coisas de Deus são eternas. Então a gente precisa pagar um preço por isso. A gente precisa ser preparado para isso. A gente precisa ser forjado em nós o caráter de Cristo. A gente precisa pagar esse preço, esse alto preço que nós pagamos de entrega, de oração, de jejum, de renúncia, para a gente valorizar o que Deus vai entregar para a gente. Entende, gente? Então, Deus está forjando em você um caráter. O processo que você está passando é necessário. Dói, porque Ele está mexendo, porque Ele está curando, porque Ele está limpando. Dói, mas dói para nunca mais doer. Entende? Essa dificuldade que você está passando hoje, você está passando para nunca mais passar. Entende, gente? Não pense você que você vai viver isso que você está passando a sua vida inteira. Você vai viver durante uma fase. Por quê? Porque Deus quer te ensinar algo durante essa fase. Deus precisa te limpar, Deus precisa te curar, Deus precisa te restaurar. Entende, gente? Você precisa ter mais intimidade com Deus. O processo também serve para você ter intimidade com Deus, para você valorizá-lo, para você buscar a Deus no seu secreto, para você aprender a depender dele. Entende, gente? Isso é relacionamento. Entende? Não é apenas você orar, esperar aquela oração ficar pronta, vamos colocar assim, e ele te dá. Relacionamento com Deus é ação, é todo dia. É você estar ali orando, é você estar ali acreditando, é você estar ali exercendo a fé, é você estar ali, tá vendo tudo ao teu redor não dá certo, é você tá vendo tudo ao seu redor um caos, porém você está exercendo a fé e acreditando que Deus vai chegar o seu momento, o momento certo de Deus na sua vida, e Ele vai fazer. Você vai estar exercendo a fé, entende? Você vai estar acreditando, entende, gente? Então, o seu processo se faz necessário na sua vida para transformar em você. Eu não sei como foi o seu crescimento, o seu desenvolvimento como ser humano. Eu não sei pelo que você passou, ok? Porém, Deus sabe. E Ele sabe o momento certo de te entregar tudo. Ele sabe o momento certo de te preparar para o que você vai vir a receber, quais são os planos dele para a sua vida. Qual é a nossa função? Acreditar. Nossa função é exercer a fé. Nossa função é continuar acreditando nele, confiando nele. Entende, gente? Independente do que a gente tem, a gente precisa buscar ao Senhor, a gente precisa buscar a presença de Deus, independente do que Ele possa vir a nos dar. A gente precisa aprender a amá-lo.
Entende? O amor dele por nós é incondicional, só que nós precisamos aprender a amá-lo, porque a partir do amor que a gente permite dele nos amar e a gente exerce o amor por ele, a gente tem o nosso ser transformado, entende? A gente consegue andar próximo dele em espírito e verdade, entende, gente? Então é necessário sim você passar um tempo com Deus, e o silêncio dele é trabalho na nossa vida, e uma ordem que ele dá, tudo se transforma. Então não desista do seu processo, não desista de quem você está se transformando, ok? Lembra que Deus é movido a sentimento. Então uma vez que você se derrama aos pés dele em oração, dizendo para ele o que está aqui dentro, sem camuflar, sem ter vergonha de mostrar quem você é para ele, ele vem e intervém por você. Isso é relacionamento, gente. Então procura a Deus no seu secreto, procura a Deus na sua intimidade, procura a Deus o tempo todo, ok? Você está sendo desconstruído para ser reconstruído, para ir em direção a tudo que Deus tem para a sua vida. Então deixa ele fazer do jeitinho dele, do modo dele, e o seu papel é apenas confiar nele, tá? E permitir ele fazer, permitir ser amado por ele, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje, que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.